TV Abrint segue na cobertura do 8º ISP, o maior encontro de provedores regionais da América Latina. E aqui ao meu lado, o secretário de Inclusão à Internet, o senhor Marcos Martinhão. E a primeira pergunta, é claro, a gente vai falar de banda larga. Quais são as ações, as atitudes, os próximos passos que a gente pode esperar justamente para desbloquear, para realmente universalizar a banda larga, o acesso à internet no país? A gente vem trabalhando no sentido de criar iniciativas para expandir a infraestrutura de fibra ótica no país. Então, hoje a gente tem no país, em torno de 52% dos municípios brasileiros, a fibra ótica chega até o município. A nossa meta é chegar até 70% dos municípios com fibra ótica. Com isso, a gente teria uma cobertura de redes fibra ótica chegando até 95% da população brasileira. Como a gente vai fazer isso? Uma série de iniciativas, incentivos por parte do governo federal e também incentivos voltados aos pequenos provedores. Por exemplo, o fundo de aval. A gente sabe que os provedores fazem um trabalho muito rico, importante no interior do Brasil, eles crescem e chega um determinado momento que com a sua própria capacidade de investimento, eles travam e precisam de recursos externos que é dificultados a eles por causa de questões de garantias. Então a gente está trabalhando, já criamos o fundo de aval. O que a gente precisa fazer agora é o aporte dos recursos no fundo de aval para que os provedores possam ter acesso a crédito para expandir suas infraestruturas. Nesse caso específico, principalmente do fundo de aval, que é algo que interessa a muitos dos provedores que estão nos assistindo agora, quais são, na prática, os próximos passos? Porque a gente já sabe que existe essa intenção, já sabe que existe o projeto, já sabe que existe todo esse interesse e vontade política de fazer, mas também não pode esbarrar na burocracia. Qual é a estratégia agora do Ministério das Comunicações para fazer isso de fato virar uma realidade? A gente já fez um grupo de iniciativas, tá? Primeiro, o fundo já foi criado. O que falta é aportar os recursos ao fundo, tá? Já existe o fundo criado num decreto presidencial e o que falta é o aporte ao recurso. Mas antes de falar do aporte, é importante a gente mencionar que a gente já fez os pilotos disso com o Banco do Brasil, tá? E nesse piloto a gente conseguiu verificar a real possibilidade de, tendo um fundo de aval, haver um grande investimento por parte dos pequenos provedores regionais, na expansão de infraestrutura. Então, do ponto de vista de mérito, já existe um acordo dentro do governo, que é uma medida que é possível de ser feita, e que traz resultado em curto prazo. Então, agora, a gente vai conversar com o Ministério da Fazenda para fazer esse aporte. E esse aporte não é um aporte que necessariamente precisa ser de recursos financeiros que tem impacto fiscal. Basta ser bens que o governo federal possui. Então, por exemplo, ações que o governo federal possui, prédios públicos que o governo federal possui que não estão sendo usados, propriedades que o governo possui, podem ser colocadas no fundo de aval para dar a segurança dos empréstimos que serão feitos aos pequenos provedores. Então, o próximo passo agora é conversar com o Ministério da Fazenda para fazer esse aporte no fundo de aval. E rapidinho, a burocracia para se conseguir, para que realmente os provedores sejam beneficiados com isso. A tendência é que seja algo mais facilitado. A gente já conversou, existe uma agência brasileira de fundos garantidores, que é a BGF. Essa agência já está trabalhando na formulação, na criação, no papel burocrático de criação do fundo, tá? Tendo o recurso, a BGF já cria o fundo. Então vai ser um processo muito rápido para a gente criar esse fundo o mais breve possível. Perfeito, Max, eu agradeço demais sua participação, mais uma vez aqui nessa super parceria, e é a cobertura da TV Abrint no 8º ISP.